andar de maneira digna do Senhor. Andar de maneira digna do Senhor. São Paulo fala aos Colossenses como andar de maneira digna do Senhor. Colossenses 1:9 seguintes. Pronto? Vamos andar depressa, gente. Vocês já fizeram seminário 1, 2, 3. Tem que aprender a manusear a Bíblia. Não é? O que São Paulo diz assim? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos de boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Essa minha tradução é da Bíblia de Jerusalém, é um pouquinho diferente da Ave Maria, mas o sentido é o mesmo. Colossenses 1:9. São Paulo tomou conhecimento da conversão da comunidade de Colossos, os colossenses. E Epáfras, não é isso? Depois que ele ouviu Epáfras sobre a conversão dos colossenses, São Paulo pede para eles, ora por eles, pede a Deus por eles, o seguinte: primeiro, para serem levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus. São Paulo pede que eles fiquem totalmente crescidos no conhecimento da vontade de Deus. Como é que pode a pessoa conhecer, saber como fazer a vontade de Deus? São Paulo pede em oração para que seja o total conhecimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus. De que maneira? Com toda a sabedoria. Toda. Não é um pouco de sabedoria, não. São Paulo pede toda, plena sabedoria também. Para chegar ao conhecimento da vontade de Deus, precisa ser com toda a sabedoria. 2. Com discernimento espiritual. Escutar. Discernir é escutar a Deus, os acontecimentos, tudo que corre na nossa vida, e eu vou discernir, eu vou saber qual é esta vontade de Deus. Com toda a sabedoria e com discernimento espiritual. Para quê? Para andarem de maneira digna do Senhor, fazendo tudo que é do seu agrado. Primeiro, andarem de maneira digna, viver conforme a vontade de Deus, digna. Se lembra que vocês na missa, eu não sou digno de estar aqui na vossa presença? A gente fala na hora da comunhão, Senhor, eu não sou digno de estar na vossa presença, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Viver, porque nós não somos dignos, mas se nós tivermos essa orientação, vivermos essa orientação, nós podemos andar de maneira digna, como Deus quer. Fazendo tudo que agrada a Deus. Segundo, dando frutos de boas obras. Fazendo as coisas que deem frutos para o reino. Terceiro, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo, vivendo de maneira tal que a cada dia que passa eu conheço mais a Deus, eu tenho mais intimidade com Deus, fazendo a sua vontade, é claro. Vamos refletir
Então, qual é o desejo do coração de Paulo para os colossenses? Então, primeira coisa que ele fala, levados ao pleno conhecimento de Deus, que ele pede. A princípio, parece impossível para nós chegarmos ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que eu vou chegar a este ponto? Não é possível. Entretanto, o mesmo apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 2, vocês tomem nota, para depois vocês lerem. Pega o caderninho. Carta aos Romanos, capítulo 12, versos 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Não viva de acordo com as coisas do mundo. Não fique conformado. Conformado é entrar dentro da forma. Não faça as coisas como o mundo ensina. Mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Renovar a mente. Eu não posso viver pensando de acordo com o que eu aprendi no mundo. Eu tenho que transformar aquilo que eu aprendi, a fim de poderdes discernir qual a vontade de Deus. A fim de poderdes saber qual a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, São Paulo diz assim: para chegar ao pleno conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, eu tenho que não mais viver de acordo com as coisas do mundo, do pecado. Mas tenho que procurar me transformar minha mente, renovar a minha mente, meu modo de entender, de viver, de aceitar as coisas, a fim de que eu possa saber, discernir qual é a vontade de Deus. Não de acordo com as coisas do mundo é que eu vou saber. Tem que haver uma mudança em nós, na minha mente, para saber qual é a vontade de Deus. Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus. O que é bom, o que é agradável e perfeito. Primeiramente, vamos ver de que maneira podemos renovar nossa mente, deixando de vivermos de acordo com a sabedoria do mundo, com os ensinamentos do mundo. Mundo que nós falamos, mundo do pecado, mundo do mal, mundo das trevas. Vamos ver como podemos fazer isso. Quando nós passamos pela experiência da conversão, quando nós temos uma experiência de Deus em nós, e da santificação, começamos a entender que precisamos ser santos, nosso coração vai se renovando. Entretanto, no capítulo 2 da carta aos Romanos, São Paulo nos fala, capítulo 12 da carta aos Romanos, 2, quer dizer, capítulo 12, versículo 2. São Paulo nos fala de uma renovação da mente. Portanto, é possível ter um coração renovado sem possuir uma mente renovada. Eu posso perceber, desejar, sentir no meu coração esse desejo de santidade, de experiência com Deus, mas minha mente ainda é coisa do mundo. Eu ainda não penso, procuro viver de acordo com a mente de Deus. Não há dúvida nenhuma que o verdadeiro cristão é uma nova criatura. Nasceu de novo. Pois recebendo Jesus, aceitando Jesus e crendo no seu nome, nasceu de novo. É que
São João diz que não vive mais nas trevas. Capítulo 1, versículo 11 seguinte do Evangelho de São João, ele diz assim: mas aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, cremos no seu nome, Ele nos deu o Espírito para nos tornarmos filhos de Deus. Quer dizer, no nosso coração, na nossa vontade, nós acolhemos Jesus, mas a nossa mente ainda está de acordo com as coisas do mundo. Ainda não houve renovação da mente. Quando começamos a entrar no processo da santificação, quer dizer, a santificação é uma caminhada, nós vamos ficando santos cada dia mais. O que é ficar santos? Separados do mal. Vocês já ouviram no seminário 3 uma palestra sobre santidade. É um processo como é o da conversão. Cada dia que passa eu vou me separando mais do mal, do pecado. Santidade é isto. E quando nós começamos a buscar uma vida cheia do Espírito, aquilo também que vocês ouviram no seminário 2 e 3, que nós temos que viver constantemente cheios do Espírito, pleno, dia a dia. Vocês aprenderam que todos os dias tem que pedir a vida cheia do Espírito ao se levantar, renunciar ao pecado, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, se for necessário, e confessar. Nós nos esvaziamos do pecado e pedimos a Deus, ao Pai, que por Jesus nos faça ficar cheios do Espírito Santo todo dia. É um processo diário para que o Espírito Santo possa nos conduzir. São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Deixai-vos, pois, conduzir pelo Espírito Santo. E só podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo quando estamos cheios dele. Então é um processo também diário, permanente, para nós vivermos assim, no processo de santificação e de vida cheia do Espírito. Nós necessitamos ter nova maneira de pensar, isto é, criar hábitos novos mentais. Começar a pensar como Deus pensa. Melhor assim. Deus diz através do seu profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8: com efeito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então, o caminho do mundo não é o caminho de Deus. O pensamento do mundo não é o pensamento de Deus. Nós vivemos desde crianças segundo a mentalidade do mundo. Nossos pais, apanhou na rua, volta lá, vai dar uma surra. Se você voltar aqui sem bater nele, eu te dou uma surra. Olho por olho, dente por dente. Irmão com irmão, brigando, disputando. Coisa do mundo, nossa casa. Para um pai do meu tempo, o filho ir para o prostíbulo é uma glória. Levar o filho às prostitutas para provar que ele é homem. Coisas do mundo. Coisa de Deus não é isto. Estamos sujeitos às ideias vindas da nossa antigo modo de viver. Nós temos tudo isso, essa carga. Entretanto, como diz o profeta, os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. Vejamos, por exemplo, o pensamento do mundo. Quanto mais se tem, mais se quer. Mas Deus diz, quanto mais se dá,
mais se tem. Veja a diferença. Mateus 16, versículo 26, Jesus diz assim: de fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Pensamento do mundo é ganhar, ter mais, ter mais, ter mais. Pensamento de Deus: que adianta você ter tudo e perder a vida? Completamente diferente. São duas visões de vida totalmente diferentes. Outro modo, característica da nossa antiga maneira de pensar, é a ansiedade, ou as preocupações exageradas. Preocupar com tudo. O que é preocupar? Preocupar é estar ocupado antes da hora. Eu estou já hoje trabalhando com uma coisa que eu suponho que vai acontecer amanhã. Então já o meu pensamento, a minha vida, está em função da minha preocupação. Por exemplo, eu tenho uma pessoa doente em casa, está mal. Então eu acho que ela vai morrer, eu acho. E começa a ficar desesperado porque ela vai morrer. Mas você não sabe se ela vai morrer. Só Deus sabe. Então esta ocupação antecipada da morte do meu ente querido me desgasta, me traumatiza, né? E buscar essa preocupação exagerada com o filho que vai ficar doente, com negócios, com dinheiro, com emprego, causa doenças, enfermidades em nós, que são chamadas psicossomáticas. E São Paulo fala para nós, em Filipenses 4, 6, 7, ele diz assim: não vos inquieteis com nada. Apresentai a Deus as vossas preocupações. Conta para Deus as vossas preocupações através de súplicas, de orações, não é? E a paz de Deus, que supera toda a inteligência, haverá de tomar conta do seu coração. Então, se Deus nos diz pela sua palavra que nós, quando temos preocupações exageradas, olhe bem, exageradas, que está nos causando mal, inquietude, vamos a Deus e apresentamos, conta para Deus. E a paz de Deus há de invadir o seu coração. Nós temos de Deus uma enormidade de promessas que, entretanto, só se aplicam, só atingem aqueles que estão conformes o seu modo de pensar. A promessa de Deus só se cumpre em nós quando nós pensamos as coisas de Deus, desejamos as coisas de Deus. Portanto, é muito importante começarmos a pensar segundo a mente de Deus. Começarmos a mudar. Ou, em outras palavras, tenhamos uma mente renovada, aquilo que São Paulo fala. Na carta aos Filipenses, continuando esse capítulo 4, no versículo 8, São Paulo diz assim: além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então Deus diz que nós devemos pensar isto, o que é verdadeiro, não fazendo castelo na cabeça, inventando coisas que não vão acontecer. Pensar, alimentar os nossos pensamentos com o que é verdadeiro. Tudo que é nobre, que é importante, né? Tudo que enaltece deve estar nos nossos pensamentos. Tudo que é justo,
correto, perfeitos, para com os nossos irmãos, deve estar nos nossos pensamentos. Tudo que é de boa fama, não de má fama. Tudo que é virtuoso, tudo que é santo e louvável, aprovada. Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então a renovação da mente é isso. É ter os pensamentos que Deus quer. A palavra de Deus nos diz que nós devemos pensar nessas coisas, não ficar pensando em passar a perna no outro, em trair o outro, né? Em fazer maus negócios, em não cumprir, em ficar pensando em omitir-se nas coisas de Deus. Pensamentos que não são de Deus. Como poderemos ter uma mente renovada? São Paulo diz que nós devemos renovar a mente. Como é que nós podemos renovar essa mente? Primeiramente, nós devemos entender que isso não acontecerá da noite para o dia. Renovação é processo também. A nossa mentalidade incorreta, vivida por muitos anos, não será modificada em dias, muito menos em horas. Vocês têm experiência nesse sentido. Palavrões, mentira, correto? Coisas obscenas, que vêm, pensamentos indecorosos. Quantos e quantos anos a gente luta com essas coisas? A mente, os pensamentos voltam-se para isso. É um processo. A nossa não será modificada, nossa mente, em dias. No capítulo 12, ainda no capítulo 12, da carta aos Romanos, versículo 1, São Paulo nos diz assim: exorto-vos, pois, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva em sacrifício. O vosso corpo seja oferecido a Deus de uma maneira santa e agradável. Este é o vosso culto espiritual. Desta forma, em primeiro lugar, temos que nos consagrar a Deus sem reservas, de corpo, alma e mente. Se nós não fizermos isso, não será possível haver renovação em nossas mentes. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, ele fala de consagração. Ele diz que nós devemos nos consagrar a Deus como vivos, vindo da morte. Nós éramos mortos espiritualmente, mas por Jesus nós vimos para a vida. Então nossa consagração, nós devemos entender que Jesus nos tirou da morte eterna. Ele é o Salvador, Ele nos deu a vida. E por isso, porque eu tenho uma vida abundante, dada por Deus no Espírito Santo, eu devo me consagrar a Deus totalmente. Meus pensamentos, minhas atitudes, meu modo de ser. E ele continua assim, né? Não vos conformeis com este mundo. É aquilo que nós dissemos no versículo 2. Não vivam de acordo com o mundo. Na nossa vida, existem coisas que só Deus pode fazer. Mas há outras que são de nossa inteira responsabilidade. Uma delas é a formação de nossa personalidade cristã, o nosso caráter. Compete a nós a retidão de vida, a justiça. Nós devemos entender que temos que ser justos, retos, caráter novo, caráter de cristão, não o caráter do mundo. Isso é responsabilidade nossa. A formação da nossa personalidade cristã, de ser verdadeiro cristão, transparente, para que todo mundo veja a nossa vida, depende de uma submissão contínua às inspirações e moções do Espírito Santo.
Quer dizer, o Espírito Santo está em nós, nós o recebemos, e se nós cultivamos uma vida cheia do Espírito, ele vai permanentemente em nós nos dando pensamentos de acordo com a vontade de Deus, para a mudança do nosso caráter cristão. Nós, antes de convertermos, termos experiência com Deus, as nossas atitudes, pensamentos, era tudo no sentido da nossa natureza humana, satisfazer os desejos da nossa natureza humana, em todos os aspectos. O pecado não tem sentido para quem não tem uma mente renovada. Outra maneira que colabora profundamente para renovar nossa mente é meditar a palavra de Deus. Quando nos empenhamos em ruminar, o que é ruminar? O boi come o capim. Depois ele para de comer, senta e vai ruminar aquele capim. Vai mastigar aquilo de novo. Assim nós devemos ter com a palavra de Deus. Sentarmos, lermos uma vez, duas vezes o texto, ver no texto aquilo que Deus sensibilizou você, e você começa a meditar naquilo. O que Deus quer comigo? Essa é a maneira de escutar a Deus. É uma delas na oração pessoal. Então, à medida que nós vamos refletindo a palavra de Deus na oração pessoal, estaremos permitindo que ela faça uma transformação em nós. Nossa mente. Sabedoria. Então a palavra de Deus é para ser meditada e vivida. Pôr em prática, ela precisa ser. Quando meditamos a palavra de Deus, devemos fazê-lo de tal maneira que permitamos que Deus revolucione o nosso modo de pensar. Que à medida que nós meditamos a palavra, ruminamos, ela vai se encarnando em nós. E nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Pensar como Deus quer, como Deus pensa. E precisamos também ter o propósito de obedecer a tudo que Deus quer nos ensinar. Através de sua palavra. E renunciando a todas as ideias preconcebidas, adquiridas no nosso antigo modo de viver. Então Deus nos ensina uma coisa hoje, mas eu aprendi do mundo outra. Então à medida que eu medito, rumino a palavra de Deus, que ela vai se encarnando em mim, eu vou deixando de pensar, colocar na minha mente as coisas do mundo. Antigamente era assim, olho por olho, dente por dente. Hoje não. Amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Então Deus me fala. Quando alguém me bate numa face, eu viro a outra. É esse pensamento de Deus para nós. E nós temos que mudar. Precisamos. Enfim, devemos aceitar e aproveitar todas as ocasiões para acolher e viver as mensagens de Deus no instante em que ela chega à nossa mente. Então ela vai renovando a minha mente. Deus usa de todos os meios para se comunicar conosco. Todos os meios. Acontecimentos, o mundo, a criação, as pessoas que convivem com nós, não é? Os nossos vizinhos, a palavra proclamada, não é? As inspirações interiores, são meios que Deus usa para se comunicar conosco. Então a gente tem que estar com a antena ligada. Não é essa antena fixa, não, é a antena girando para pegar tudo. Lembremos que ele usou de uma mula para falar com Balaão e de um galo para falar antes que o galo cante, não é? Para iniciarmos então
este maravilhoso processo da renovação de nossa mente é fundamental, é principal. Primeiro, que evitemos nos conformar, estar de acordo com a sabedoria do mundo. E a maneira de fazer isso é estarmos permanentemente de acordo, obedientes com as verdades divinas. Seja qual for o veículo que Deus usar para fazê-lo chegar até nós. Estamos de acordo com as verdades divinas. Seja qual for a maneira que nós... Me lembro uma vez, eu estava numa rodoviária para embarcar para Mato Grosso. Eu mais uma pessoa, não me lembro bem quem foi. Foi o Júnior. Foi o Júnior. E nós encontramos uma moça do reverendo Moon, que vende balinhas. E ela veio para nos oferecer e nós tentamos anunciar para ela, pregar a verdade. E ela só não tem lavagem cerebral, da mente, lavagem da mente, para viver segundo os pensamentos do mundo. Veja bem. Mas ela disse uma coisa muito importante. Ela é uma mulher que não era convertida, uma moça que nós estávamos penalizados pela situação dela. Ela disse para mim, eu disse que nós íamos que ia pregar num encontro, ia levar Jesus para as pessoas. Ela disse para mim assim, muito bem, mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Se vocês não têm ele no coração, vocês não podem dar ele para ninguém. Uma pessoa que não era convertida e falou uma verdade. E eu escutei, eu guardei. Aquilo ficou no meu coração, porque Deus quis que ficasse. Então a gente, quando vai falar aqui de renovação da mente, é porque eu faço um esforço muito grande para mim viver, ter os meus pensamentos iguais aos pensamentos de Deus. Nós vamos passar agora a outra parte, que é conhecer a vontade de Deus com toda sabedoria. Vocês podem abrir a sua Bíblia, eu vou dar a página, porque senão não vai chegar lá nunca. 835, do livro da sabedoria. (835). Vocês estão me entendendo bem? Estou sendo claro? 835, do livro da sabedoria. Interessante que há poucos dias é que eu descobri isso. Vocês vejam, já vi muita explicação sobre sabedoria. Vocês vejam no rodapé, embaixo na Bíblia. Está aí capítulo 1, versículo 1, página 835, minha irmã. 835. Pois é, arranja uma que está perto de você aí. É do livro da sabedoria, mas nas folhinhas não deve ter a mesma anotação que eu quero. Então você leia com a sua vizinha aí. O que ele fala de sabedoria? Já achou, minha irmã? Já? Ele diz aí, a sabedoria é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, que dirige as obras exteriores, como a criação. Sabedoria é um poder de Deus, é uma qualidade de Deus, que dirige, que orienta, que faz as obras de Deus. As obras de Deus são feitas pela sabedoria, assim como a criação. Nós mesmos, o homem, ela está a ele unida, mas dele emana como um espírito. Ele manda para os outros como um espírito. Dela, Deus comunica um reflexo ao homem, o qual se deve guiar por ela até a salvação. Bonito, não é? Eu nunca tinha lido isto, nunca sabia, eu tinha visto uma definição de sabedoria. Vamos ler de novo. É um atributo de Deus que dirige as obras exteriores,
como a criação. Ela está a ele unida, mas dele sai como um espírito. Dela Deus comunica um reflexo ao homem, um refletir ao homem, o qual se deve guiar por ela até a salvação. Não é dom de sabedoria que nós temos, o outro é palavra de sabedoria. O que nós temos de dom do Espírito Santo é a palavra de sabedoria, mas a sabedoria é isso que nós estamos vendo, e vem de Deus como um espírito para o homem viver sabiamente segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso da sabedoria do alto. Vamos meditar sobre isso. Continuando o texto da carta aos Colossenses, a palavra nos diz que devemos ser levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria, toda. Não é com um pouco, plena, total. E discernimento espiritual. Na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 seguintes, Paulo continua: a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda sabedoria vós possais instruir e exortar mutuamente, viver na comunidade, instruir os outros e exortar mutuamente, eu em vocês, vocês em mim. Esta é a sabedoria que precisamos. O autor do livro Sabedoria Ensina Seus Filhos, na introdução do mesmo, esclarece algumas coisas a esse respeito. Ele diz assim: a palavra é a fonte da sabedoria. Entretanto, isso não acontece automaticamente. Temos que achar nossa morada nela, como Jesus disse, em João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Então nós temos que morar na palavra de Deus, para viver verdadeiros discípulos de Jesus, com toda a sabedoria. João 8,31. Por outro lado, só devemos ensinar aquilo que cremos. Pois se assim não for, a mensagem não será aceita. Aquilo que a moça falou para mim, em outras palavras. Não se pode dar aquilo que não se tem. Como Jesus diz para nós, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Pode dar aquilo que está aqui dentro. Não se pode transmitir aquilo que se é. Só se pode transmitir aquilo que se é. E não todas as palavras que se podem dizer. Só posso transmitir aquilo que eu sou. Não tudo que eu aprendo, falo, leio, repito, não adianta nada. Só aquilo em que realmente cremos e de que nos apossamos pode ser transmitido. Só podemos comunicar a palavra de Deus que realmente se encarnou em nós. Como diz o velho ditado, poderás ser a única Bíblia que teu vizinho jamais veja em toda a sua vida. E São Paulo fala em 1 Coríntios 3:3, vocês são uma carta escrita com o sangue de Jesus. Então é a sua vida, a palavra de Deus encarnada em você, que pode ser transmitida às pessoas, seus filhos, seu marido. Não é o que você fala para ele, é o que você vive na sua casa. Por isso que existem muitos pais que são até católicos, até convertidos, mas os filhos não são. Por quê? Porque não são um evangelho vivo na casa. Os filhos não aprendem, não têm sabedoria.
São Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se alguém dentre vós... eu quero ler aqui mais um pedaço antes. O autor do livro, isso eu fiz ontem à noite. Sabedoria ensina seus filhos. Ele diz assim: o caminho para a sabedoria é o Espírito e a palavra. Não apenas a palavra ou apenas o Espírito. A propósito, penso que é daí que vem muita fraqueza de alguns pentecostais e dos evangélicos. Os evangélicos ficam tão envolvidos na palavra que ela se torna lei. Por outro lado, alguns pentecostais são movidos apenas pelo Espírito. E o resultado é o iluminismo. E tem muita coisa na renovação disso. Muitas pessoas que se dizem iluminados, vivem só no Espírito, não vivem na palavra, não têm os pés no chão. Mas quando se põe o Espírito e a palavra juntos, tem-se poder e ordem. É a renovação da face da terra. Espírito e palavra juntos. Quando o Espírito toca a palavra, esta se torna viva e a sabedoria começa a fluir. Quando o Espírito toca a palavra e ela é encarnada em nós, a sabedoria começa a ser vivida. Então Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 5. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos. Olha que maravilha. Sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé e sem dúvida. Então toda a sabedoria, não é? Se nós temos um pouco, nós temos que completá-la em nós, porque Paulo diz que tem que ser com toda sabedoria para nós andarmos de maneira digna do Senhor. Nós temos que ter plena sabedoria. Peçamos a Deus para ter plena sabedoria com fé. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo-a. Deus vai mandando do alto do seu trono para os nossos corações. São Tiago nesse texto diz que quem tem falta de sabedoria, né? É o que eu estou repetindo. Quem tem falta. Presta bem atenção. Não é quem não tem nenhuma, não. Quem tem falta. Sem termos qualquer dúvida para pedir a Deus. No capítulo 3 da mesma carta, versículo 13, Tiago esclarece ainda qual a verdadeira sabedoria que nós precisamos tê-la, diferenciando-a da sabedoria do mundo e do maligno. Ele diz assim: por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é de Tiago 3,13. A sabedoria de Deus que nós vamos viver é antes de tudo pura. Leva a pureza, a santidade. Pacífica, nos leva a viver com os outros bem. Indulgente, não exigente, mas indulgente. Conciliadora, que faz que nos leve a sermos um só corpo. Cheia de misericórdia. Que Tiago diz assim: se você não viver, não agir com misericórdia, você vai ser julgado sem misericórdia por Deus. Então a sabedoria é cheia de misericórdia. Não ver nos outros o mal, mas sim a fraqueza humana. É assim que Deus nos vê. Não procurar julgar os outros pelo mal que fazem, mas sim procurar conviver com eles, porque são fracos e não são capazes de fazer o bem. No capítulo 9 do livro da sabedoria, encontramos a oração de Salomão para se obter sabedoria. No texto podemos destacar alguns versos
que corresponde aos desejos do coração de São Paulo. Toda a sabedoria da oração de São Paulo. No versículo 6, capítulo 9, versículo 6, Salomão diz assim: por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe falta a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Versículo 9: contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos, aos teus pensamentos. Ela sabe a sabedoria do alto de Deus. Versículo 10: dos céus sagrados, do trono de Deus, manda do teu trono de glória, para que me assistas nos trabalhos. Que maravilha! Ensinando-me o que te agrada. Conhecer qual é a sua vontade. Com a sabedoria do alto, não a minha sabedoria. Para concluir hoje esta parte, poderíamos viver um ensino só sobre isso o dia inteiro. Vejamos os versículos 8 a 10 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Capítulo 2, versículos 8 e 10. Diz São Paulo assim: pela graça fostes salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criatura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Então as boas obras, esse encontro que é uma boa obra de Deus, já estava preparado. O que nos competia era saber como fazer isto. E fazendo isso nós estamos agradando a Deus com sabedoria. É a maneira que Salomão diz: manda a sabedoria para que eu possa fazer obras que te agradam. Se as obras de Deus já estão preparadas, é pela sabedoria que nós vamos descobrir onde estão e como fazê-las. O segundo e terceiro é o discernimento espiritual. Para nós possamos saber qual é a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2, São Paulo diz assim: a fim de poder discernir, ter um discernimento espiritual, qual a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e perfeito a Ele. Não é? Não, eu não posso me converter, eu tenho que renovar a minha mente, né? Para que eu possa discernir, possa viver conforme a vontade de Deus. Discernimento espiritual não é pressentimento. É uma maneira de encontrar soluções que correspondam à vontade de Deus. Usando nossa própria inteligência, de comum acordo com a graça de Deus. Este é um discernimento espiritual ou reflexivo, que uma comunidade ou uma pessoa pode fazê-lo. Não há dúvidas que Deus fala aos homens, provocando pensamentos apropriados. Não há dúvida. Eu, por exemplo, muita gente fica preocupada em escutar a Deus, aquele pensamento próprio numa hora própria. O dia inteiro Deus fala comigo, eu vivo o dia inteiro ligado com Deus, então todos os pensamentos que vêm, eu estando ligado a Ele, são dele, são inspirações do Espírito. Todos que são ligados a Ele, a obra dele. O diabo também, de vez em quando, quer botar uma cunha no meio. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se meu coração está no dia inteiro com Deus, o meu coração está em dia. Se meu pensamento, meu coração está com Deus, o meu tesouro está em Jesus o dia inteiro. Então eu ouço o dia inteiro o Espírito dele falar comigo, me botando pensamentos relativos ao trabalho que eu vivo, a minha vida consagrada a Ele, consagração total, pensamentos, palavras. Eu sou pecador, mas eu procuro viver o dia mais assim. No livro, o autor do livro, o Espírito Santo na vida de Jesus, o padre Raniero Catalamessa, nos diz o seguinte:
Mas o Espírito Santo não fala direta e imediatamente no homem, mas antes exprime-se na inteligência e através da inteligência, da vontade e do sentimento do homem. É muito séria essa expressão. Vou repetir. O Espírito Santo não fala diretamente e imediatamente no homem. Ele exprime-se na inteligência e através da inteligência, através da vontade e através dos sentimentos do homem. O Espírito Santo age nisso. Entretanto, é necessário estarmos permanentemente escutando a Deus. Uma vida de escuta não momentânea, mas total na sua vida consagrada. Para encontrarmos soluções que possam agradá-lo. Jesus é um verdadeiro modelo para o discernimento. Em Mateus 16, 21 e 23, poderemos ver que o Senhor Jesus censura os discípulos por falharem no uso das suas inteligências. Censura, adverte. Ele diz assim: ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro ainda não tinha sido renovado a sua mente, estava pensando as coisas do mundo, querendo tirar Jesus do caminho do Calvário. Afasta-te de mim, Satanás. Não é? Tu me serves de pedra de tropeço, tu está na minha frente querendo me atrapalhar. Por quê? Porque você não pensa as coisas de Deus, fica pensando as coisas dos homens. Sai de mim, sai da minha frente. Foi forte a palavra do Senhor, porque Pedro ainda não tinha renovado a sua mente. Mas nós vemos depois da morte e ressurreição, Pedro na sua carta, no capítulo 2, versículos 21, ele fala assim para nós: nos seus passos, o que faria Jesus? Veja como mudou. Na sua vida, nas suas decisões, o que Jesus faria? Discernimento. Qual é a vontade de Deus? Num julgamento, numa atitude, numa conciliação. O que faria Jesus no seu lugar? Se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe. Por isso que tem que haver uma renovação da nossa mente através da palavra. Muitas pessoas, líderes da renovação, por desconhecerem os meios para chegarem a um discernimento reflexível e desejando viver, querendo saber fazer a vontade de Deus, que não sabe como, porque não tem renovado a sua mente, não é? Começam a dar atenção a qualquer pressentimento, intenção ou impulso, como se isso fosse a vontade de Deus. Isso tem provocado atitudes desastrosas para a comunidade. Qualquer impulso, qualquer pensamento, qualquer pressentimento. Isso não é de Deus, não, isso é de Deus. Jesus falou para mim isso assim, Jesus não falou isso. Porque teve um pensamento qualquer e acha que é Deus que quer que faça isso. Não pode ser assim. O verdadeiro líder é aquele que tem discernimento espiritual e que por isso seja capaz de conduzir sua comunidade. Vale a pena seguir o líder que tem discernimento. Que tem discernimento espiritual, porque ele sabe onde deve ir. E a comunidade se tranquiliza, tem um pastor. A capacidade para o discernimento espiritual, vocês viram que tudo, do mesmo jeito, é adquirida progressivamente, tem que aprender. Ao passo que o dom do discernimento dos espíritos, quer saber se isso é de Deus, se é do maligno, se é do homem, esse discernimento que tem carismático, ele pode ser adquirido de imediato, porque é um dom do Espírito. Ele dá a quem quer. É um dom infuso.
É uma luz interior dada pelo Espírito Santo para discernir o que é de Deus, o que não é, o que é do homem, o que é do mal, maligno. Não é o discernimento reflexivo para fazer a vontade de Deus. Se de fato entendermos e pusermos em prática os desejos do coração de São Paulo nesta oração, expostos nesta carta aos Colossenses, conseguiremos andar de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos de boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Nós podemos alcançar esse objetivo. São Paulo orou pela comunidade para que a comunidade pudesse fazer isto. E Deus abençoou e pode nos abençoar também, dependendo dos desejos do nosso coração. Vamos ver agora algumas atitudes de vida que possa ajudar, dentro de todo esse contexto, o intercessor. Primeira coisa, o intercessor necessita, todas as pessoas, de uma efusão diária do Espírito Santo. Se buscar uma vida cheia do Espírito Santo todo dia. Porque quem te santifica, quem te conduz é o Espírito Santo. Se você não está cheio dele, como é que você vai ouvir a Deus? Ele vai criar inspirações em vocês, orientações. Não vai. E precisa pedir também, depois desta efusão que o Pai dá por Jesus todos os dias, a unção para interceder naquele dia, conforme a vontade de Deus. Porque se não for conforme a vontade de Deus, a intercessão cai no vazio, não alcança nada. Se você começar a inventar ou aceitar pedidos das pessoas para interceder, você não sabe se Deus quer aquilo. Como é que você vai saber se Deus quer que você interceda para determinadas coisas? Você tem que sentir no coração como uma unção do Espírito. Você tem que pedir esta unção diária para que a sua intercessão seja de acordo com a vontade de Deus, não conforme os seus desejos, não conforme alguém que pediu, até de ser o coordenador. Tem que escutar primeiro a Deus e precisa da unção, da força do Espírito, da presença do Espírito Santo. Para isso, é preciso primeiro esvaziar-se, a outra atitude, ficar vazio de si mesmo, dos seus próprios interesses. Eu preciso me esvaziar de tudo que eu pretendo que me vem em benefício de mim, ou de mim, de meus pais, de meus filhos, seja de quem for, para que o Espírito Santo possa colocar os desejos dele na minha mente, no meu coração. Pedir a Maria, Nossa Senhora, a sua intercessão para o recebimento dessa graça, da unção, que ela ajude, que ela vá aos pés do Pai e do Filho, para pedir que o Espírito Santo possa dirigir a minha vida de intercessor. Quarto, a visitar